Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre introdução à geometria analítica, ponto, transformações no plano e distância euclidiana. O conteúdo de geometria analítica geralmente é trabalhado nos cursos de ensino médio no terceiro ano. Então, acredito que a grande maioria dos alunos que são do IFMA talvez ainda não tenham tido aula deste conteúdo. De qualquer forma, o pré-requisito para essa aula de hoje são apenas noções elementares de geometria, geometria plana e talvez algum conhecimento bem elementar também de geometria espacial. Bom, deixa eu passar aqui para vocês o que a gente vai abordar na aula de hoje. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre coordenadas cartesianas no plano, que de alguma forma é um conteúdo que a grande maioria já tem contato, né, desde o ensino do nono ano e também no assunto do conteúdo do primeiro e segundo ano, vocês também trabalharam com coordenadas cartesianas no plano. Vamos falar um pouquinho sobre um conteúdo que geralmente não é abordado nos livros de ensino médio, mas que cai bastante nas provas do Enem, né, que são noções elementares de transformações no plano. Existem diversas transformações no plano, né? Quando eu digo transformações, estou me referindo a reflexões, né? Questões que envolvem noções de simetria, projeção. Esses conhecimentos geralmente são bastante abordados em provas do Enem. Infelizmente, em alguns livros clássicos de terceiro ano, essas noções de transformações às vezes não são bem abordadas. Então, eu aproveitei para incluir aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essas transformações no plano. Tá? O terceiro conteúdo que a gente vai falar é sobre distância entre dois pontos. Vamos resolver também algumas questões, pelo menos uma questão do Enem envolvendo distância entre pontos, tá? E ponto médio de um segmento. A geometria analítica permite estudar fatos de natureza geométrica com o uso da álgebra e fatos de natureza algébrica com o uso, ou até mesmo numérica, com o uso da geometria. Então, na verdade, a geometria analítica ela faz um casamento entre conhecimentos que a gente já tinha, geometria e álgebra, mas que agora você pode, realmente, com essa nova ferramenta, você pode estudar alguns fatos de natureza geométrica usando álgebra, né? A partir do momento que você usa coordenadas, e aí você pode ter equações para estudar algumas figuras geométricas. Da mesma forma, alguns problemas de natureza algébrica e numérica podem ser estudados a partir de visualizações gráficas no plano cartesiano. Isso realmente traz uma grande inovação e é realmente uma ferramenta muito importante para a matemática, né? Essa possibilidade de poder usar a álgebra para estudar a geometria e a geometria para estudar a álgebra. E a geometria analítica faz exatamente esse casamento entre essas áreas. No plano cartesiano a gente vai a dois eixos, né, que são duas retas perpendiculares entre si, né? Então a gente tem aí dois eixos OX e OY, que a gente vai chamar aqui, e a origem do sistema, que é o ponto de cruzamento entre as retas, que a gente vai chamar de O. Tá? Então elas determinam, essas duas retas, um plano. P, que eu estou chamando aqui, é o que a gente chama de plano cartesiano, o plano de Descartes. Tá? Se a gente considerar um ponto qualquer nesse plano, um ponto P, tá? Pertencente a esse plano cartesiano, e se a gente usar retas perpendiculares entre si, uma reta x', que está passando aí pelo ponto P, e uma reta y' também passando por P, de modo que x' seja paralela ao eixo OX e y' seja paralela ao eixo OY, então eu tenho os pontos P1 e P2 aparecendo aí, né, nos eixos. Esses pontos P1 e P2 a gente vai usar para determinar o que a gente vai chamar de coordenadas do ponto, tá? Então esse ponto P, ele vai ter duas coordenadas, xp e yp, tá? Bom, esse xp, ele é um número, tá? E na prática a gente faz uma associação. O eixo x, a gente vai fazer uma correspondência desse eixo com o conjunto dos números reais, de modo que o ponto O, né, que é a origem do sistema, coincida com o número zero do conjunto dos números reais. Da mesma forma, a gente vai associar o eixo y também aos reais, da mesma maneira, com o ponto O, né, de modo que o lado positivo do eixo x é o lado à direita, né, do ponto O para a direita, é a parte positiva, do ponto O para a esquerda é a parte negativa, do ponto O para cima é a parte positiva do eixo y e para baixo a parte negativa, tá? O ponto xp, né, o valor xp a gente chama de abscissa do ponto P,
o valor YP a gente chama de ordenada do ponto P, tá? E XP e YP, esse par ordenado, é o que a gente chama de coordenadas do ponto. Tá? Então, eu acredito que essa definição de ponto cartesiano, né, não crie problema. Também, a gente vai falar agora sobre, por exemplo, vamos fazer um exemplo apenas para poder a gente, né, ver se ficou bem claro. Aqui eu tenho um plano cartesiano, eu marquei alguns pontos A, B, C, D, E e F. Tá? Bom, as coordenadas de cada um desses pontos são: o ponto A tem coordenada 3, 4, tá? Ou seja, abscissa 3 e ordenada 4. O ponto B tem coordenadas menos 4, menos 1, tá? O ponto C tem coordenadas menos 2, menos 5. O ponto D, 5, menos 3, né? O ponto E, 4, 0. Observe que o ponto E está num eixo. Toda vez que o ponto estiver em um dos eixos, uma das coordenadas vai ser nula. Se ele estiver no eixo das abscissas, ou seja, no eixo X, obrigatoriamente a sua segunda coordenada é 0, tá? Porque ele está no valor 0 lá do Y, né? Exatamente na origem, tá? Da mesma forma, se o ponto estiver no eixo Y, obrigatoriamente a sua primeira coordenada vai ser 0, ou seja, a sua abscissa vai ser 0 e sua ordenada aqui no caso do ponto F é o ponto menos 4. Bom, cada ponto do plano cartesiano corresponde a um único par ordenado. Então existe uma correspondência entre o plano cartesiano e o conjunto de todos os pares ordenados que a gente puder imaginar usando números reais. De modo que todo ponto no plano pode ser representado por um par ordenado e todo par ordenado, naturalmente, também pode ser representado graficamente por um ponto no plano, tá? Bom, esses dois eixos, X e Y, eles acabam dividindo o plano cartesiano em 4 regiões. Essas regiões a gente chama de quadrantes. Então a gente tem o primeiro quadrante, onde tanto o X quanto o Y são positivos, então tanto a abscissa quanto a ordenada dos pontos que estão no primeiro quadrante são positivas. A gente tem o segundo quadrante, né, onde o X é negativo e o Y é positivo. Né? A gente tem o terceiro quadrante, onde X e Y são negativos, tanto a abscissa como a ordenada dos pontos do terceiro quadrante são negativos, são números negativos, números reais negativos. E por último, o quarto quadrante, onde o X é positivo e o Y é negativo. Tá? Bom, basicamente o que a gente precisa saber sobre localização de ponto no plano é isso. A gente vai ver como que isso pode ser usado, como que esse conhecimento ele é abordado em questões de prova do Enem. Tá? Mas para isso a gente vai tentar ver pelo menos uma situação aqui, algumas ferramentas, né, que possam ajudar a gente a resolver as primeiras questões do Enem que a gente vai resolver hoje. A gente vai resolver pelo menos 3 questões aí. Tá? E para isso a gente vai falar primeiramente sobre algumas transformações no plano. Tá? Algumas transformações de figuras no plano. Na prática, quando eu quero fazer uma transformação no plano, eu quero fazer uma transformação em uma figura. Por exemplo, refletir uma figura em relação a um eixo ou em relação a um ponto, né? Projetar essa figura sobre um eixo, né? Então, para fazer essas transformações em figuras, a gente só precisa, na prática, entender o que acontece com pontos. Então, se eu conseguir entender o que acontece com um ponto, então eu consigo fazer todo o trabalho de transformação em todos os outros pontos da figura e na figura como um todo. Então, por exemplo, a primeira transformação que a gente vai falar hoje é com relação à reflexão em relação ao eixo X. Tá? O que seria essa reflexão em relação ao eixo X? A gente vai imaginar que o eixo X é como se fosse um espelho. Tá? Então, eu quero o reflexo do ponto P em relação a X. Tá? Quando a gente se olha no espelho, o reflexo está do outro lado, dentro do espelho. É assim que a gente imagina um espelho, não é isso? Então, da mesma forma, se o eixo X funcionasse como um espelho, o reflexo do ponto P seria um ponto P1 do outro lado do eixo. No caso, se o ponto P estiver no primeiro quadrante, como apenas uma situação, tá? É claro que o ponto poderia estar em qualquer um dos quadrantes, mas eu vou representar ele aqui no primeiro quadrante. Então, se eu pegar um ponto P de coordenada XP, YP, o seu reflexo em relação a X é um ponto de coordenada XP, ou seja, abscissa XP e ordenada menos YP. Ou seja, a sua primeira coordenada é mantida e a sua segunda coordenada, ou seja, a ordenada do ponto, troca de sinal.
Tá? Isso acontece com qualquer ponto em qualquer um dos quadrantes, independente de onde o ponto esteja. Tá? O ponto ele é refletido em relação ao eixo e obrigatoriamente a sua primeira coordenada é mantida e a sua segunda coordenada muda de sinal. Por exemplo, se eu tivesse o ponto -3, -4, o que seria o reflexo desse ponto em relação ao eixo X? O que seria a reflexão desse ponto? Seria um ponto P1 de coordenadas -3, ou seja, mantém a primeira coordenada e muda o sinal da segunda, ou seja, seria um ponto de coordenada -3 e 4. Eu não vou representar essa transformação geometricamente ainda, vou deixar para fazer todas as transformações e no final a gente vê como que aconteceu aí com o ponto -3, -4, essa reflexão dele em relação ao eixo X. Bom, a segunda transformação que nós vamos falar é com relação à reflexão, né? A reflexão em relação ao eixo Y, tá? Bom, a reflexão em relação ao eixo Y funciona de forma análoga ao que a gente fez com o eixo X, tá? A gente vai refletir o ponto, supondo que o Y funcione como um espelho. Ora, se o Y funciona como um espelho, então o reflexo de um ponto que está no primeiro quadrante obrigatoriamente vai aparecer no segundo quadrante. Se o ponto estiver no quarto quadrante, o reflexo dele vai aparecer no terceiro e assim por diante. Então, o reflexo do ponto P que está no primeiro quadrante, o ponto de coordenada XP, YP, é o ponto P2 de coordenada menos XP, YP. Ou seja, o ponto P ele é refletido em relação ao eixo Y, e isso na prática significa que a segunda coordenada, ou seja, a ordenada do ponto, é mantida, e a primeira coordenada, no caso a abscissa, muda de sinal. Então, por exemplo, se a gente tiver o ponto novamente -3, -4, o que seria a reflexão desse ponto em relação ao eixo Y? Seria o ponto de coordenada 3, -4, ou seja, muda o sinal da primeira coordenada, né? Muda o sinal da abscissa e mantém o sinal da segunda coordenada. Isso é o reflexo de um ponto, tá? Em relação ao eixo Y. Depois a gente vai ver como que isso funciona quando a gente pegar uma figura inteira e ver como é que fica o reflexo desses pontos. Bom, a outra reflexão é em relação à origem. Eu posso refletir um ponto em relação à origem. Nesse caso, imagina que eu tenho o ponto P de coordenada XP, YP, e eu quero refletir ele em relação à origem. Bom, se eu quero refletir ele em relação à origem, o ponto P vai sair daqui onde ele está, vai passar pela origem e vai sair lá no quadrante. No caso aqui do primeiro, ele vai para o terceiro quadrante. Se ele estivesse no segundo, ele iria para o quarto e assim por diante. Então, a reflexão do ponto P em relação à origem, né, é esse ponto P3, né, que tem tanto o X quanto o Y trocado de sinal, ou seja, tanto a primeira coordenada como a segunda mudam de sinal. O ponto P, que tinha coordenada XP, YP, passa agora a ter as coordenadas -XP, -YP, tá? Então, no caso do nosso exemplo, que a gente está sempre usando aqui, o -3, -4, o reflexo desse ponto em relação à origem vai ser o ponto de coordenada 3, 4. Tá? Ou seja, tanto o X quanto o Y mudam de sinal. Tudo bem? Bom, as últimas duas transformações que a gente vai falar hoje é sobre as projeções, tanto em relação a um eixo quanto ao outro. Tá? Existem outras transformações no plano? Existem. Existe o cisalhamento, existe a rotação, mas essas transformações não são exploradas em questões de nível médio, né? Se você eventualmente seguir para a área de exatas e fizer um curso de engenharia, matemática ou qualquer área afim, talvez você vai conhecer as outras transformações. Provavelmente você terá de estudá-las, tá? Mas a nível de ensino fundamental, a nível de ensino médio, basicamente o que você precisa saber é essas pequenas transformações que são de alguma forma até mesmo intuitiva, não é isso? A reflexão não é algo tão complexo se a gente pensar que a gente já está acostumado desde criança a ver o nosso reflexo em relação a um espelho. Agora a ideia é só pegar essa ideia e trazer para o plano cartesiano e tentar imaginar qual o resultado disso em pontos de coordenada XY. Tá? O que seria a projeção de um ponto sobre o eixo X? Bom, a projeção de um ponto sobre o eixo X, se eu pegar o ponto novamente P de coordenada XP,
YP, a projeção de P sobre o eixo X é um ponto logo abaixo. É como se a gente estivesse imaginando o seguinte, estivesse, digamos, no horário do dia, às 12 horas do dia, né? Aquele horário que o Sol está mesmo a pique, né? Lá em cima, e você olhasse a sombra que aparece do ponto P é esse ponto P4, né? O ponto P4 é a projeção do ponto P, tá? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se eu tiver o ponto P de coordenada XP e YP, a sua projeção em relação ao eixo X vai ser o ponto de coordenada XP 0. Ou seja, você tem a segunda coordenada do ponto anulada, né? Isso significa que o ponto necessariamente passa a participar, a pertencer ao eixo das abscissas, né? Ao eixo X. Então, a projeção do ponto P de coordenadas XP, YP é o ponto de coordenada XP0. No caso do nosso exemplo aqui, que a gente está sempre usando, o menos 3, menos 4, a projeção do menos 3, menos 4 sobre o eixo X é o ponto de coordenada menos 3, 0. E para finalizar, a gente vai falar agora sobre a última transformação, que é a projeção sobre o eixo Y. Bom, a projeção sobre o eixo Y funciona de forma totalmente análoga ao que foi feito com relação ao eixo X. Eu vou projetar a sombra, né? Só que aqui seria de uma forma um pouco diferente, porque é horizontalmente que a gente vai ver essa sombra, né? A gente vai projetar o ponto P sobre o eixo Y. Então, o ponto P está aqui, a sua projeção vai estar no eixo Y. Se o ponto P tem coordenada XP e YP, a sua projeção em relação ao eixo Y vai ser um ponto de coordenada 0XP. Ou seja, o ponto obrigatoriamente passa a pertencer ao eixo das ordenadas. Tá? A primeira coordenada dele necessariamente se anula. A segunda é mantida. Tá? Então, basicamente, a gente tem aí 5 transformações que a gente falou. Reflexão em relação ao eixo X, reflexão em relação ao eixo Y, reflexão em relação à origem, projeção em relação ao eixo X e projeção em relação ao eixo Y. Vamos fazer um resumo de tudo isso, tá? Vamos pensar, por exemplo, no caso do nosso exemplo aqui, o menos 3, menos 4, aqui a projeção dele em relação ao eixo X sai de menos 3, menos 4 para 0, menos 4. Vamos tentar ver esse exemplo de forma... ver todas as transformações que aconteceram com ele, né, nessas transformações que a gente falou aqui. Eu tinha o ponto P de coordenada menos 3, menos 4. A primeira coisa que eu fiz com o ponto P foi refletir ele em relação ao eixo X. E aí ele saiu de menos 3, menos 4 e passou para menos 3, 4. Ou seja, a segunda coordenada mudou de sinal. Então o ponto saiu de onde ele estava lá no terceiro quadrante e passou para o segundo quadrante para esse ponto P1. Aí esse ponto P1 é o reflexo do ponto P, tá? Em relação ao eixo X. De forma análoga, a gente refletiu ele em relação ao eixo Y. Então, nesse caso, a projeção do ponto P, ou a reflexão do ponto P em relação ao eixo Y, é esse ponto P2 que está aparecendo no quarto quadrante. Tá? Então, o que aconteceu? A projeção de menos 3, menos 4... a reflexão do ponto menos 3, menos 4 em relação ao eixo Y é esse ponto P2 no quarto quadrante. Tá? Eu mudo a coordenada do X, né, da abscissa, e mantenho a segunda coordenada menos 4. Depois disso, a gente refletiu em relação à origem, então a gente mudou os sinais, tanto da ordenada, né, tanto da abscissa como da ordenada. Então o ponto saiu do terceiro quadrante e foi para o primeiro quadrante. Então está aí a coordenada, né, o ponto P, o reflexo dele em relação à origem, esse ponto P3 que está aparecendo no primeiro quadrante de coordenada 3, 4. Depois disso a gente projetou, em relação ao eixo X, então a projeção do ponto P passou a ser esse ponto P4, né, no eixo X, e eu anulei, né, a segunda coordenada do ponto, então ficou menos 3, 0, e depois a gente projetou, né, sobre o eixo Y, e aí a gente tem o ponto P5 de coordenada 0, menos 4. Então, aí, né, as transformações que a gente viu aqui foram 5 transformações, e a gente vai ver como que isso agora, vamos ver agora como que isso pode ser usado numa questão de prova do Enem. Tá? Então, vamos lá, continue. Nessa questão do Enem que a gente vai fazer agora, você pode até mesmo dar uma paradinha, depois que eu terminar de ler o enunciado, você pode parar e tentar resolver.
tá? Seria bastante interessante que você fizesse isso. Só depois você visse a resolução, tá? A questão que a gente vai resolver é uma questão do Enem de 2013 e dizia o seguinte: um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O, tá? Simetria, entenda aqui como reflexo, tá? Reflexo. A simetria em relação ao eixo é o reflexo daquela imagem, daquele ponto, daquela imagem em relação àquele eixo. O ponto simétrico em relação ao ponto O significa o reflexo dele em relação ao ponto O, tá? A imagem que representa a nova figura é... Bom, a figura original é essa que está aparecendo aí no canto superior à esquerda, tá? É formada por dois triângulos, um cinza mais escuro, o outro cinza um pouco mais claro. O ponto O está bem localizado mais abaixo, tá? Então o ponto O ali é a origem, é ali que está a origem. E é em relação àquela origem que a gente vai refletir o ponto. E aí surgem as opções. As opções são essas que estão aparecendo aí na tela. Dê uma olhadinha nessas figuras e tenta imaginar qual seria o reflexo daquela imagem em relação à origem. Pode até dar uma paradinha aí no vídeo e tentar resolver a questão, tá? Com base naquilo que a gente viu ainda agora há pouco, tá? Se não, vamos seguir aí, acompanhar a resolução da questão. Bom, o primeiro passo, não pode esquecer, simétrico em relação à origem, tá? Em relação ao ponto O. Então, o primeiro passo seria representar o plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano, está ali o ponto O, está ali os dois eixos, x e y, e aí vamos recuperar a nossa imagem. A nossa imagem é essa aqui, tá? O ponto O está bem ali mais embaixo, é assim que está aparecendo na figura da questão, tá? Bom, para a gente refletir essa figura em relação à origem, a gente não precisa imaginar como o que vai acontecer com todos os pontos da figura, que são infinitos pontos que tem na figura. Na prática, a gente só precisa ver o que acontece com alguns pontos estratégicos da figura. Essa é a primeira grande sacada da questão, que é perceber que você não precisa entender tudo o que acontece com todos os pontos, mas basta a gente entender o que acontece, por exemplo, com os vértices da figura. Se a gente souber aonde os vértices vão ficar localizados após a reflexão, então a gente consegue definir a figura, né, direitinho, como que ela vai ficar depois dessa reflexão. Então o primeiro passo aqui é você marcar os pontos, né, os vértices, os pontos, digamos assim, principais. Então, eu marquei aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C, D. Então a figura passou a ser esse quadrilátero ABCD, tá? Eu tenho um ponto E que também precisa ser analisado. E tem a origem. Observe que a origem eu até marquei de uma corzinha diferente, né? Os outros estão em amarelo, o ponto da origem está de azul, tá? Isso porque, como reflexo, a reflexão, a simetria em relação à origem, a origem vai ficar no seu lugar. Os outros pontos é que vão sair de onde estavam e vão para uma outra posição, né? Refletida. Então a origem vai ficar mantida. Então eu marquei o ponto O, mas marquei ele de uma cor diferente para ficar bem claro que ele fica fixo. E aí a gente vai começar a refletir ponto a ponto. Claro que a gente não vai começar pelos pontos mais difíceis. Vamos refletir os pontos mais fáceis. Quais são os pontos mais fáceis de refletir em relação à origem? Pense um pouquinho, olhando para essa figura, quais são os pontos mais simples da gente localizá-los na versão refletida, né? Da gente encontrar sua nova posição após a reflexão. Bom, vocês devem estar olhando a figura e deve estar imaginando, bom, os pontos que estão nos eixos são os mais fáceis, né? Porque a gente só sabe que a gente tem ali a origem, e aí a gente vai só mudar de posição no mesmo eixo, mantendo a posição. Se ele estava no eixo X, ele vai continuar no eixo X. Se ele estava no eixo Y, ele vai continuar no eixo Y. Então o primeiro ponto que eu vou refletir aqui é o ponto E, tá? O ponto E que estava lá no eixo X, no segundo quadrante, o reflexo dele vai para o primeiro quadrante e passa a ser esse ponto E', tá? Então essa linha aí vai indicar que é o reflexo do ponto E. Tá? Da mesma forma, eu vou refletir o ponto C, que é bem simples, tá? Então o reflexo do ponto C vai ser esse ponto C', né? Mais abaixo, na parte negativa aí, tá? Bom, o ponto D é o próximo, porque também está no eixo. Então, o ponto D vai aparecer mais abaixo do que o ponto C. Já que na sua versão original ele estava acima, então a versão refletida ele vai aparecer mais abaixo.
tá? Agora é a vez dos pontos A, que a gente ainda não refletiu, e B. Vamos com calma. A gente está vendo que tem um quadrilátero embaixo, que é o quadrilátero O, de origem, O, E, B, C, ou C, B, E, O, tanto faz. Esse quadrilátero ele vai ter que aparecer agora onde? Você já sabe que ele vai aparecer onde? No quarto quadrante. Então, se a gente olhar bem, não é tão difícil a gente imaginar que o ponto B' tem que aparecer exatamente onde eu estou marcando aí, tá? Para poder manter esse quadrilátero refletido em relação à origem. Então, aqui eu vou ter um novo quadrilátero, que seria o quadrilátero O, E', B', C'. E por último, o último ponto que eu vou refletir, né? Observa aí que o ponto B foi refletido em relação à origem, né? Essa setinha aí, uma retinha que eu botei para poder indicar isso, tá? E o último ponto que eu vou refletir é o ponto A, tá? O reflexo dele vai ser esse ponto A', que está na mesma reta, né? Que passa por E' e B', mas um pouco mais abaixo, já que na versão original ele estava na mesma reta que o ponto EB, só que um pouco mais acima. Então, vendo, né, que o triângulo ABC é o triângulo mais escuro, então o triângulo A', B', C' continua sendo o triângulo cinza mais escuro, tá? O triângulo ABC era o triângulo cinza mais claro, então a versão refletida, o triângulo A', D', C' também cinza mais claro. Então eu tenho aí o que seria o reflexo, né, a simetria da figura em relação à origem, tá? Se a gente voltar lá no enunciado da questão, a gente vai ver que tem a letra D e letras E que são muito parecidas, apenas pela diferença da posição da figura do triângulo cinza, se está virado para um lado ou para o outro. Então, observa, são muito parecidas, né? Mas tem uma diferençazinha. Então, no caso aqui, o reflexo é a resposta da questão é a letra E, tá? Da forma como apareceu lá. Muito bem. Vamos fazer agora uma nova questão, também bem simples, usando apenas esses conhecimentos que a gente viu hoje, né? Até agora, que são localização de pontos no plano, né? E transformações. Essa questão aqui ela tem uma pequena diferença, porque ela vai envolver um tipo de projeção, né? Que seria uma projeção de um ponto no espaço. Mas a ideia é basicamente muito próxima daquilo que a gente fez no plano. Então eu coloquei ela aqui justamente para a gente entender como que essas ideias também de projeção podem acontecer de repente numa questão no espaço, ou reflexão também no espaço. Tá? Então a questão diz o seguinte, é uma questão do Enem de 2016. Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade num parque da cidade onde moram, montou uma barraca conforme a foto da figura 1. A figura 2 mostra o esquema da estrutura dessa barraca. Em forma de um prisma reto, de base triangular, dá para ver, né? Em que foram usadas hastes metálicas. Muito bem. Aí o que diz mais? Após a armação das hastes, um dos escoteiros observou um inseto deslocando-se sobre elas, partindo do vértice A em direção ao vértice B, deste em direção ao vértice E, e finalmente fez o trajeto do vértice E para o vértice C, né? Então ele fez essa trajetória aí de um vértice a outro. É claro que se no primeiro momento ninguém disse que ele precisou percorrer exatamente a aresta, né? Ele pode ter circulado, né, pelas laterais da barraca. Entretanto, a questão continua e diz o seguinte: considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os pontos. Ora, a menor distância entre dois pontos, a gente sabe, é uma linha reta. Se eu quiser pegar somente o segmento, tudo bem. Mas ou seja, é um caminho reto, tá? Então, se eu estou imaginando que ele saiu de A e foi para B, seguindo o menor caminho possível, nesse caso não tem outra saída. A gente tem que imaginar que realmente o inseto percorreu a aresta da figura, né? Ou seja, o segmento AB. Da mesma forma, de B até C, né? De B até E e, por último, de E até C. Então, esse foi o deslocamento do inseto. Muito bem. A projeção do deslocamento do inseto
no plano que contém a base ABCD, é dada por. Ele pede a projeção desse deslocamento. E aí as opções são essas: A, B, C, D e E. Qual dessas figuras que apareceu é a projeção do deslocamento desse inseto? Você pode até dar uma paradinha aqui e tentar resolver essa questão antes de olhar o desenvolvimento que a gente vai fazer em seguida. Tá? Muito bem. Então vamos lá, vamos resolver a questão. A questão é a seguinte: está aqui a barraca, eu botei no cantinho aqui, vamos olhar melhor para essa figura. Tá? Eu tenho aqui, né, um prisma de base triangular e eu até mantive aqui parte do enunciado da questão para a gente não perder, né, o raciocínio. No caso aqui, o inseto ele vai do ponto A para o ponto B pelo menor caminho possível, ou seja, seguindo o segmento AB. Depois, ele vai do ponto B ao ponto E, também pegando o menor caminho possível, ou seja, através do segmento BE. Por fim, ele vai do ponto E ao ponto C, também pegando o menor caminho, ou seja, pelo segmento EC. Ele desenvolveu uma trajetória, ele fez uma trajetória no espaço. Né, já que o sólido aqui é uma figura espacial, a gente tem um sólido, então uma figura espacial, a trajetória dele é espacial. Observe que tem uma figura muito parecida entre as opções, que é parecida com o que está marcado aí na tela. Mas claro que aquela opção está errada, de cara. Por quê? Porque esta nossa figura que nós estamos vendo agora, olhando apenas para a parte em azul, é uma figura espacial. E aquela lá está contida num plano, tá? Então a gente sabe que três pontos não colineares, ou seja, 3 pontos não alinhados, necessariamente são coplanares, ou seja, vão estar no mesmo plano. Entretanto, quando a gente tem 4, aí a situação é diferente. Essa figura aqui, ela está no espaço, ela não cabe dentro de nenhum plano, tá? Então a opção que tem essa figura muito parecida com essa, com certeza está errada, a gente já eliminou ela. Mas de qualquer forma, a gente vamos ver qual é realmente a projeção dessa trajetória desenvolvida aí pelo inseto, né? A projeção dessa trajetória sobre o plano ABCD. Então eu marquei aqui 2 eixos que você poderia ter colocado em qualquer um dos 4 vértices da base. Eu escolhi o ponto B, mas poderia ser no ponto A, no ponto C ou no ponto D. Em qualquer um desses pontos você poderia ter imaginado, né, os eixos X e Y. Eu escolhi o ponto B porque eu acredito que seja o ponto mais visível, mais fácil de entender o que a gente está fazendo. E aí, vamos imaginar o plano, tá? O plano é o plano da base. O quadrilátero ABCD está contido neste plano. Tá? Então, o que eu vou fazer é projetar essa trajetória sobre o plano. Mas quando a gente olha para o plano e a gente olha para a trajetória do inseto, a gente vê de cara uma coisa: AB já está no plano. Então, faz parte da projeção. AB já está no plano. Então, esse pedaço aí com certeza tem. Agora vamos ver como seria a projeção do restante da trajetória do inseto sobre o plano. No caso aqui, eu tenho um ponto E que não está no plano, né? Dos 4 pontos, o único que não está no plano é o ponto E. Ele precisa ser projetado sobre o plano. Está ali ele, ó. Eu vou projetar ele sobre o plano. Tá? Então, se eu vou projetar, eu vou olhar a sombra dele sobre o plano, seguindo a mesma linha, o mesmo raciocínio que a gente falou, né, mais à frente, né, no início da aula. Quando a gente faz a projeção, é como se pegasse a sombra do ponto. Então, ele vai ser projetado no chão. Quando eu projetar o ponto E no chão, obrigatoriamente ele vai cair em cima do eixo X. Tá? Em cima do eixo X. Nesse caso, isso porque esse prisma aqui é um prisma reto. Claro, se tivesse uma inclinação, o ponto E poderia cair um pouco mais à frente e um pouco mais atrás. Mas da forma como foi desenhado, ele vai ser projetado sobre o eixo X. Tá? Pois bem, no caso aqui, eu projeto o ponto E sobre o eixo X, e se eu olhar, né, a projeção do segmento BE, vai ser esse segmento embaixo, vai do B até o ponto de projeção do E, né? Que eu não esqueci de marcar aqui, mas seria, digamos assim, um ponto E', né? Que seria a projeção do ponto E. E a projeção do segmento EC seria desse E', que é o ponto projetado no chão, do ponto E, até o vértice C. Então, a projeção da trajetória do inseto
sobre o eixo E, ou perdão, sobre o plano XY, o plano da base ABCD, é essa figura que está aparecendo aí, tá? Se você lembrar das opções, vai ver que a opção que tinha uma figura igual a esta é a opção da letra E. Observe que a letra E não tem nem localização, não tem XY aqui, justamente porque como a gente poderia ter botado o ponto, o eixo XY, a origem do sistema em qualquer um dos vértices da figura, então poderia ser que o seu Lzinho aparecesse girado, né, em uma outra posição, mas de qualquer maneira a projeção é um L, tá? Então não tem como ser outra coisa que não seja a letra E. Então a resposta dessa questão é a letra E. Bom, agora a gente vai mudar de assunto. A gente vai continuar falando sobre o plano cartesiano, só que agora, na verdade, a gente vai falar sobre a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então imagine, por exemplo, que eu tenho um ponto A de coordenada XA, YA e um ponto B de coordenada XB, YB. A gente fala de distância na geometria plana, né, desde quando a gente começou a estudar geometria, com medida de lado e tudo mais. Mas aqui, como a gente tem essa ferramenta das coordenadas, a ideia é calcular a distância entre A e B usando esse XA, esse YA, esses valores das coordenadas do ponto A e B. Tá? Então aqui eu quero calcular a distância entre o ponto A e B, ou seja, o comprimento desse segmento. E para isso eu vou recorrer à seguinte coisa. Primeiro eu estiquei um pouquinho mais a reta para encontrar esse ponto C. Tá? A segunda coisa que eu tenho é que, se a gente olhar bem, a gente tem um triângulo aparecendo aí na figura, um triângulo ABC. Tá? Esse triângulo ele tem um ângulo reto. Tá? Ali no ângulo, no C, eu tenho um ângulo de 90 graus. Porque como essas retas que foram usadas para marcar, né, o ponto A e o ponto B, essas retas pontilhadas, elas são paralelas aos eixos, né, necessariamente ali no C eu tenho o mesmo ângulo que eu tenho lá na origem, ou seja, um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um triângulo ali no ângulo C, no C é um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso calcular o comprimento, né, daquele segmento AB usando o quê? Teorema de Pitágoras. Então a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo ABC. Tá? Bom, olhando para o triângulo, eu tenho o seguinte, que a distância de A até B, que eu estou chamando de DAB aqui, ao quadrado, é igual a distância de B até C, né, ao quadrado, mais a distância de A até C ao quadrado, ou seja, DBC ao quadrado mais DAC ao quadrado. Tá? Bom, como é que se calcula a distância de B até C e de A até C? Né? Como eles estão no mesmo segmento, então eu tenho um XA e o XB, então basta tirar a diferença entre esses valores. É claro que se eu fizer o maior menos o menor, eu não precisaria botar em módulo. Mas como eu posso, eventualmente, tentar querendo analisar uma situação mais geral, então a gente pode botar o módulo e não se preocupar se o XB ou o XA está à esquerda ou à direita um do outro. Tá? Então, no caso aqui, do jeito que está escrito, até não precisaria do módulo. Mas, no geral, se a gente botar o módulo, a gente elimina a possibilidade de pegar um sinal negativo para a distância. Da mesma forma, eu tenho a distância de A até C, que seria YB menos YA, né? Ou seja, a diferença entre as ordenadas. Substituindo essas duas relações lá no Teorema de Pitágoras, então eu tenho que a distância de A até B ao quadrado é igual ao módulo de XB menos XA ao quadrado, mais o módulo de YB menos YA ao quadrado. Observem que agora, como eles estão ao quadrado, XB menos XA está ao quadrado, eu não preciso mais manter o módulo, porque o módulo é para garantir que o número seria não negativo. Bom, mas como eu estou calculando o quadrado, né, então o resultado desse quadrado com certeza também é um número não negativo, então não há necessidade do módulo. Eu posso trocar esse módulo por parênteses. E aí eu posso, inclusive, né, isolar o DAB, que está ao quadrado, eu posso dizer que ele é a raiz quadrada do segundo membro. Então eu tenho essa relação bem aí, que a distância de A até B é a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Essa fórmulazinha que está aparecendo bem aí é a fórmula da distância entre dois pontos. Então, na prática, a distância entre dois pontos vai ser o quê? A raiz quadrada da diferença entre as abscissas ao quadrado mais as ordenadas ao quadrado. Tá?
Outra coisa que a gente também vai precisar e que a gente vai usar, inclusive, na nossa questão, na última questão dessa aula de hoje, é a noção de ponto médio. Bom, se eu tiver um segmento AB, o ponto médio é um ponto central, um ponto que está bem no meio do segmento. Ou seja, ele está em uma posição que ele é equidistante tanto do A como do B. Se eu tenho um segmento AB, seria esse ponto M que está aparecendo bem aí. Tá? Se o segmento AB tiver, por exemplo, no eixo X, então eu tenho um X de A, um X de B. Né? O Y é zero aqui, eu estou ignorando o Y, né, temporariamente. Então, para mim, só me interessa saber quem é o X do M, né? Que seria a abscissa desse ponto médio. Bom, como o ponto M ele é o ponto M é o ponto médio do segmento AB, ele está a uma mesma distância de A e de B, eu posso só usar essa relação, que a distância de A até M é igual à distância de M até B. Como a distância de A até M pode ser escrita como xm menos xa, aqui já estou colocando uma ordem do maior menos o menor para evitar ter que trabalhar com módulo, igual a xb menos xm, também o xb eu já sei que é maior que o xm, então essa diferença com certeza é positiva. E como essas duas coisas têm que ser iguais, então eu passo o xm para o primeiro membro, o xa para o segundo e chego nessa relação bem aqui. Que o xm, que é o x do ponto médio, é a média do x do A com o x do B. Ou seja, x de A mais x de B dividido por 2. Bom, isso se caso o nosso segmento AB tiver em um eixo. E se o nosso segmento AB tiver, por exemplo... Se o nosso segmento AB tiver, por exemplo, no plano cartesiano, em algum ponto, né, do plano cartesiano. Nesse caso, eu tenho o seguinte, o meu segmento AB é um segmento qualquer no plano cartesiano. E eu tenho o meu ponto M aqui dividindo o segmento AB em dois pontos iguais, né? Em duas partes iguais. Nesse caso, esse ponto M, ele tem uma coordenada xm e ym, tá? A gente quer saber quem é esse xm e esse ym. Na verdade, eu vou omitir algumas coisas aqui. A gente usa a relação de semelhança de triângulo para mostrar, por exemplo, que esse xm é o ponto médio do segmento AB, né? Ou seja, ele fica exatamente na posição no ponto médio entre o XA e o XB, ou seja, seria, né, a média entre XA e XB, da forma como a gente fez agora há pouco, e o YM fica exatamente no ponto médio do segmento que vai dos extremos YA até o extremo YB. Então, na verdade, eu chego nessa relação bem aí, que o xm é xa mais xb sobre 2 e o ym é ya mais yb sobre 2. Eu tenho o x e o y, então eu tenho como dizer quem são as coordenadas do ponto médio. Essas relações bem aí a gente vai usar para resolver uma questão agora. Essa questão é uma questão que foi uma questão do Enem de 2013 e dizia o seguinte: nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Aqui o ano é 2013, né? Então o sinal digital ainda não estava totalmente implantado. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando esses benefícios, as três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então eu tenho aí três antenas A, B e C, tá? E são três antenas em cidades diferentes. Eu quero colocar uma nova antena. Essa nova antena deve satisfazer a seguinte condição: essa nova antena, essa nova torre, deve ser situada em um local que seja equidistante das três outras antenas. Tá? O local adequado para a construção dessa torre, né, corresponde a um ponto de coordenadas. Aí tem as opções. Letra A, 65, 35, 53, 30, 45, 35, 50, 20 ou 50, 30. Bom, o que vai acontecer aqui? Vamos analisar com calma. Primeiro, vamos guardar a seguinte informação: a torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas. Se você quiser parar o vídeo e tentar resolver essa questão, esse é o momento. Tá? Se não, quiser acompanhar a resolução, ou se já tentou e quer ver se fez certo, prossiga comigo aqui, acompanhe aqui a resolução. Primeiro, guarde a informação: a torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas. Ora, as três antenas A, B e C formam um triângulo ABC.
E nós sabemos lá da geometria plana que um ponto que fica equidistante dos três vértices de um triângulo, né, é chamado de circuncentro, ou seja, ele é o centro de uma circunferência que pode circunscrever o triângulo, ou seja, passando exatamente pelos três vértices do triângulo. Esse ponto, o circuncentro, ele é obtido de uma forma bem específica. A definição de circuncentro é bem clara. O circuncentro pode ser encontrado através da intersecção das mediatrizes dos lados do triângulo. Vamos lá, recapitulando. O circuncentro, que é o ponto equidistante dos três vértices do triângulo, é obtido pela intersecção das mediatrizes. E o que são as mediatrizes? A mediatriz de um segmento é uma reta que passa exatamente pelo ponto médio, né, deste segmento, fazendo um ângulo de 90 graus. Né? Ou seja, é uma reta que contém todos os pontos equidistantes dos extremos do segmento. No caso aqui, se eu tiver o segmento AB, eu não botei o A e o B aqui, mas dá para ver pelo lado do triângulo, a mediatriz seria essa reta que está aparecendo aí, pontilhada, né, fazendo um ângulo de 90 graus, passando exatamente no ponto médio. Se você desenhar as três mediatrizes, né, você vai encontrar um ponto. Esse ponto é o ponto que a gente chama de circuncentro. Ele fica obrigatoriamente equidistante dos três vértices do triângulo, tá? Então esse ponto aqui eu estou chamando de T, tá? Os vértices A, B e C, ele é equidistante, tá? Uma mesma distância de A, B e C. A gente quer encontrar esse ponto T, claro, sem precisar desenhar as mediatrizes. Para isso, eu só preciso saber que ele está nas mediatrizes. Então, a primeira informação que eu posso usar é essa que está aparecendo na figura, de que, como o ponto T está na mediatriz do segmento AB, então o x desse T vai ser exatamente um x que fica entre o x do A e o x do B. Ou seja, vai ser o x do A mais o x do B dividido por 2. Ora, o x do A mais o x do B estão apresentados na figura. O x do A é 30 e o x do B é 70. Então eu tenho que o x do T é 50. Então já tem a primeira coordenada do ponto aonde eu devo colocar a minha torre. Falta agora somente encontrar a segunda coordenada. Para isso, eu vou aqui até a reta, eu marquei aqui a reta, a mediatriz. Para isso, eu preciso usar também o fato de que esse ponto T é equidistante dos extremos. Então, como ele está a uma mesma distância, por exemplo, o ponto T está a uma mesma distância de A e de C, né, eu posso igualar essas distâncias. Eu poderia usar qualquer outra das distâncias aqui, de A do T até o A, igual à distância do T até o C, ou a distância do T até o C igual à distância do T até o B. Qualquer uma das igualdades poderia ser usada, porque eu preciso de uma equação agora para encontrar a segunda coordenada. E em todas essas distâncias que eu botasse iguais, em todas essas igualdades, eu conseguiria resolver o que está faltando, ou seja, encontrar o y desse ponto T aí. Tá? Bom, no caso aqui, a distância de A até T é dada por essa raiz quadrada que está aparecendo. Raiz quadrada de xt menos xa ao quadrado, mais yt menos y ao quadrado. E a gente sabe que isso tem que ser igual à distância do T até o C, que é igual a essa outra raiz que está aparecendo aí na tela. xc menos xt ao quadrado, yc menos yt ao quadrado. Substituindo os valores que a gente já conhece o x do T, que a gente calculou agora há pouco, que é 50, o x do A, que é 30, né? E substituindo também os y, tá? A gente sabe que o y do A é 20, a gente só não sabe o yt, tá? Então, substituindo isso, a gente tem a seguinte igualdade, que é essa raiz de cima, raiz quadrada de 50 menos 30 ao quadrado, mais yt menos 20 ao quadrado, é igual a raiz quadrada de 60 menos 50 ao quadrado, mais 50 menos yt ao quadrado. Substituindo, né, desenvolvendo um pouco mais isso aí, eu sei que 50 menos 30 vai dar 20 ao quadrado, vai dar 400, né? E como as raízes são iguais, né, eu ignoro as raízes, porque duas raízes vão ser iguais se os seus radicandos forem iguais. Então eu igualo somente os radicandos. Então eu fico com 400, que seria 50 menos 20 ao quadrado. Aí eu desenvolvo o produto notável aqui, yt menos 20 ao quadrado. Vai dar yt ao quadrado menos 40 yt mais 400. Né? Igual a outra parte também eliminando a raiz, fica 60 menos 50 ao quadrado, dá 10 ao quadrado 100, e aí eu também desenvolvo o outro produto notável. Bom, igualando, fazendo a igualdade entre essas duas, né, entre esses dois
polinômios aí, essas duas expressões, eu vejo que o yt ao quadrado vai ser eliminado. Eu não tenho uma equação de segundo grau, eu vou ter uma equação do primeiro grau, né? Que é essa que está aparecendo bem aí. 60t igual a 1800. E daqui eu deduzo, né, que o yt é 30. Ou seja, as coordenadas do ponto T é 50, 30. Tá? Bom, nesse caso, né, a resposta da questão era a letra E, 50, 30. Bom, aqui eu apresento as referências dessa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, né, nessa primeira aula de geometria analítica, né, teremos outras, tá? E desejo a todos boa sorte e bons estudos.